Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Amém. Como é bom estar aqui novamente, depois de um bom período sem vir a São Paulo, sem visitar os irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês. Quero dizer que o pastor me deixou triste essa manhã, mesmo sem querer, pastor, quando o senhor mandou os membros ficarem em pé e eu não pude ficar em pé com vocês. Fazem 3 anos que eu fui embora de São Paulo, desde então eu não sou mais membro da igreja. Hoje tem assembleia. Seria bom, né, pastor? Mas é uma alegria, queridos, estar aqui com vocês, falar um pouquinho do amor de Deus para com cada um de nós. Os irmãos fiquem em oração durante esse período para deixar o Espírito Santo agir no nosso meio. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos, Pai amado, pela alegria de estarmos aqui na tua santa casa, Senhor, junto com o corpo de Cristo, para ouvirmos aquilo que o Senhor quer colocar em nossas vidas, Pai querido. Pai querido, que não seja falado aquilo que está no meu coração, mas aquilo que o teu Espírito Santo se conduzir, Pai amado, para essa mensagem. Obrigado, Senhor, porque é uma alegria muito grande falar do teu amor. Obrigado porque pela tua graça, Pai amado, nós somos conduzidos à salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Pode colocar o tema, está aí na projetor. Está lá na pasta. Irmãos, nós gostaríamos de tratar com os irmãos esse tema. Estamos chegando no final do ano e gostaria de conversar com os irmãos. Eu quero que os irmãos me ajudem nesse primeiro momento da mensagem. Gostaria que vocês pensassem sobre esse tema. Uma igreja que serve. Uma igreja que está disposto a servir na obra do Senhor. Alguns domingos atrás, não lembro se é 1 ou 2 domingos atrás, nós também conversamos sobre isso lá na nossa igreja, sobre uma igreja que serve. E nós tentamos colocar ali os irmãos contribuindo com aquilo que eles acharam que, olha, esse ano foi muito bom, esse ano a igreja serviu nisso. E é isso que eu gostaria de dar oportunidade para os irmãos. Que os irmãos me apresentassem, que os irmãos ficassem de pé, um por um, e falassem aquilo que Deus tocar no seu coração. Você falasse assim, olha, esse ano a igreja serviu dessa maneira. Esse ano o grupo tal fez isso no serviço do Senhor e foi uma bênção. E eu quero começar ajudando os irmãos. Ontem à tarde eu estive aqui e encontrei com as nossas irmãs que ficam sempre ali na cozinha, que são uma bênção. E eu tenho acompanhado no Facebook o almoço de vocês, né, as refeições. E isso, irmãos, é graça. Isso que as irmãs estão fazendo lá na cozinha é uma maneira de servir ao corpo de Cristo, que é a igreja. E eu gostaria que você, olha, irmão, em 2014, eu quero que vocês contem para mim. Olha, em 2014 a igreja serviu nisso, isso foi uma bênção. Nós temos que colocar, primeiramente, quando nós pensamos em igreja, nós pensamos no corpo de Cristo. Igreja, irmãos, não é parede, somos todos nós. Quando nós falamos em servir, nós falamos o corpo de Cristo servindo de maneira igual. Cada um na sua área, cada um aonde Deus conduzir que você trabalhe. É isso que nós vamos debater aqui hoje, que nós vamos tentar estudar aqui hoje, sobre as maneiras de servir a Deus. Uma igreja que serve. A palavra está com os irmãos, eu gostaria de ouvir. 3 anos longe daqui, rostos novos, pessoas bonitas que eu não conhecia, trabalhos diferentes, tenho acompanhado no Facebook, mas gostaria de ouvir para você. Olha, irmãos, isso aqui a igreja serviu. Um de cada vez, por favor. Fique à vontade. Cadê o microfone? Acho que fica melhor, né? Vamos fazer um relatório, todo mundo falando no microfone. Hoje vocês vão fazer a mensagem junto comigo. De frente, é melhor ficar de frente, né? Esse ano eu posso dizer que a igreja me serviu em várias coisas. E todo mundo pode contribuir um pouco, Marcos. Até você lá de longe contribuiu, você sabe disso. Então a igreja esse ano, a Raquel, para quem não sabe, ela ficou internada nos últimos dias aí, 60 dias. Passou por uma dificuldade muito grande e não foi só agora, desde quando ela nasceu ela foi
nasceu prematura, foi operada, e ela tem 1 ano de hospital, 1 ano em casa e 1 ano de hospital. Então, nesse período, a igreja nos fortalecia muito em oração, nos fortalecia com mensagem que todos vocês mandavam, nos fortalecia em ajuda. Eu tinha irmãs que iam em casa, quando eu estava na UTI, fazer almoço, deixar pronto para a semana. Então, eu sou muito grata. Eu tenho irmãos que oravam na madrugada. Tenho irmãos que mandavam mensagem quando um dia a Raquel quase perdendo as forças no hospital. E umas 3h30 da manhã eu recebi uma mensagem. O coraçãozinho dela não estava aguentando mais. Tinha 3 médicos na sala. E aumentando o volume da máquina, respirando 100%. E aí uma mensagem chegou: fique em paz, Deus está contigo, Deus está no controle. E a pessoa nem sabia o que estava acontecendo ali. Mas era 3h30 da manhã. Eu curiosa, falei: o que você está fazendo acordar depois que tudo passou? Que colocaram ela na máquina lá 100%, ela não respondia mais a estímulo nenhum. Eu falei: o que você está fazendo acordar? Ela mandei mensagem, ela disse: não sei. Acordei com angústia muito grande, Deus me acordou agora, e a primeira pessoa que eu pensei foi em você e sua filha. Aí mandei essa mensagem para você. Parei aqui para ler a Bíblia e mandei essa mensagem para você. Eu falei assim: minha filha está quase morrendo, mas eu creio que Deus está cuidando dela. Ali eu já tinha entregue minha filha, gente. Ali eu já tinha orado, eu já tinha entregue a Raquel, só estava esperando mesmo o aparelho parar de vez. Mas a gente tem que crer, acima de todas as coisas, confiar em Deus e confiar que a oração pode todas as coisas. A gente precisa ter fé e saber que milagres não aconteceram só naquele tempo atrás. Milagres acontecem hoje. Milagres acontecem na vida, no dia a dia da gente. Às vezes a gente não percebe, está do nosso lado o milagre. E a Raquel é um milagre, porque ela praticamente ela ficou 100% na máquina. Ela operou o coração com 3 meses. Ali parou totalmente ela por meia hora. Apagaram ela por meia hora. O coração parou por meia hora. Eles tinham meia hora para fazer o coração reanimar de novo para ela viver. Então, foi a primeira vez que, para mim, ela viveu novamente. E depois, agora, 60 dias atrás. Então, a igreja auxilia a gente em muitas coisas. Principalmente dando força para a gente. Porque não é fácil passar 60 dias no hospital, no UTI. Não é fácil. É muito difícil. Eu tenho o Natan. E o Natan estuda de manhã na escolinha. Então, eu levo ele para a escolinha às 7 horas da manhã, a hora que ele entra. Então, às 6 horas a gente acorda, vai para a escolinha. Durante o dia eu trabalhava. Eu conseguia fazer um período até 2 horas, que a empresa me liberava depois das 2 horas. Eu ia almoçar e não voltava mais. E trocava com meu marido no hospital, porque ele que ficava, dormia com a Raquel e ficava lá durante a manhã toda. Então, assim, Deus... a gente nos fortalece a cada dia. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e agradecer aos irmãos as mensagens. Muitos: Val, posso ir aí? Posso trocar com você? Agradeço muito. Agradeço todas as pessoas que se colocaram à disposição. UTI não pode entrar qualquer pessoa, eles restringem muito por causa de doenças. Então, assim, eu agradeço muito pelas orações. A Raquel está aqui. Graças a Deus, ela está bem. E a Raquel, com 1 aninho, ela operou o coração e com 1 aninho ela teve uma crise de convulsão, que a gente não sabia de onde. E essa menina ficou 8 meses convulsionando, acordava e tinha 40 convulsões seguidas, todas as vezes que ela acordava. Nós estamos há 4 meses agradecendo a Deus porque essas convulsões acabaram. Ela está evoluindo, ela está voltando, porque ela regrediu um pouco, mas ela já está voltando a se movimentar, a sentar. Ela já fazia tudo isso e ela regrediu. E ela já está voltando. Os médicos dizem que é uma doença que não tem cura. A doença avançava no cérebro e estava apagando tudo. Mas ela está aí para provar que Deus pode todas as coisas. E para quem tinha só meia hora de vida, já fez 2 aninhos no mês passado. Dia 20, ela está fazendo 2 aninhos realmente, dia 20 de dezembro, que seria o dia mesmo do nascimento dela. Ela completa 2 aninhos aí, conforme o tempo do hospital que eles contam. Então, 2 aninhos ela está fazendo esse mês, para a honra e glória de Deus. E eu não tenho nem palavras para agradecer meu pastor, que foi lá, no momento de despedida da Raquel. A gente foi orar. E aí nós pedimos:
Senhor, que haja vida, se for para ela viver de novo, porque ali ela estava morta, que ela tenha vida em abundância. E ela tem vida em abundância agora, irmãos. Amém. Obrigada. Amém. Uma igreja que serve em oração. E agradecer o pastor também, o pastor Jairo. Uma igreja que serve em misericórdia. Irmãos, eu quero agradecer, porque tem muitos irmãos que têm servido no trabalho aqui dominicalmente. O pessoal da música, o pessoal que toca, o pessoal que canta. A gente sempre comenta quando a gente está ensaiando que é uma bênção, porque são irmãos que têm um dom que Deus deu e eles reconhecem. E se a gente fosse pagar por esse trabalho que é realizado na igreja, a gente sabe que músico que estuda, uma pessoa que se dedica, como eles se dedicam, a gente teria que pagar muito. Então, eu glorifico a Deus pela vida de cada um desses voluntários que tem se dedicado, tem estado aqui ensaiando e colocando a sua vida à disposição do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida desses irmãos. Amém. Uma igreja que serve no louvor. Quem mais, amados? Ouvindo a Val falar, me lembrei da canção que a banda do Jefferson cantou domingo passado, que dizia, e me marcou muito essa canção: fé é um dom que vem de Deus, é um fundamento que não tem explicação. É a virtude de quem crê, fé não se explica com a razão. A profundidade dessa canção e o quanto Deus tem trabalhado essa questão da fé na minha vida este ano. E na igreja, trabalhou muito comigo a questão de fé quando o grupo Acolher distribuía café para moradores de rua. E às vezes eu distribuía sem acreditar que aquele trabalho que a gente iniciou no começo do ano fazia ou faria diferença na vida daquelas pessoas diante da situação delas. E embora alguns moradores de rua que a gente tenha levado para casas de recuperação não tenham permanecido lá, eu louvo a Deus porque eu aprendi muito com esse trabalho. E porque a igreja foi despertada para esse ministério. Para pessoas que precisam do nosso carinho, para pessoas que têm e vivem situações muito complicadas. E da gente ver que o que faz diferença mesmo na vida de uma pessoa é a palavra de Deus. Então eu louvo a Deus pelo grupo que me acompanhou aí às 5 da manhã aos sábados. E dizer que sábado que vem a gente vai fazer um almoço de Natal naquela casa de recuperação que fica lá em Peruíbe, a Casa do Oleiro. E o ano que vem, Mongaguá, desculpa. E o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai retomar esse trabalho. Não às 5 da manhã, mas de uma maneira diferente. A gente vai continuar com esse trabalho para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Uma igreja que serve em misericórdia, além das paredes, né? Enquanto o Severino vem à frente, esse trabalho do Projeto Acolher, na verdade, ele foi observado pelo Eduardo, que é o gestor da Casa do Oleiro, e hoje a nossa igreja, por conta circunstancialmente do trabalho do Acolher, já tem 5 homens lá na Casa do Oleiro sendo recuperados e já estão dando sinais e mostras de recuperação. Um deles ficava aqui na porta da igreja pedindo moedinha para tomar conta de carro, mas na verdade era moedinha para tomar pinga, né? E hoje ele já está lá há 4 meses, há 3 meses, limpo, já trabalhando. Ele era cabeleireiro, tem atuado lá, e a gente só tem visto vitórias naquele lugar. E o link dessa casa com a nossa igreja se deu através do projeto do Ministério Acolher, que o grande impasse era: a gente quer servir, mas vai levar para onde? E aí Deus levanta uma situação onde vem uma pessoa que tem a casa e diz: eu vim aqui para levar pessoas para lá. E queria que os irmãos estivessem orando. A Dani falou que o ano que vem nós vamos retomar. Às vezes me assusta algumas
coisas que o Senhor tem colocado diante do nosso olhar. Uma das situações, eu queria que os irmãos estivessem orando por isso, é que o Eduardo, ele está planejando se transferir como membro da nossa igreja, para que a gente possa ter efetivamente o acesso para essa casa de recuperação, uma vez que a nossa igreja vem apoiando muito mais o trabalho dele do que muitas outras, inclusive a própria igreja dele, por uma divergência de visão ministerial. E ele está orando, ele está com a ficha de membro. Ele falou: pastor, eu já quero adiantar, a casa de recuperação, casa do oleiro, é da central. Tá Se bem. tiver gente para mandar, não precisa nem perguntar como faz. Traz na quarta e eu desço, ou já leva direto. Amém. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Amém. Uma igreja que serve, ela acolhe seus filhos fujões. Seu filho fujão. Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu comecei um trabalho aqui Aliás, eu fui no evangelismo, né? Não, você era pequenininha, Dani. Fui no evangelismo, Eulinda, Eliseu, da Luz do Tietê, né? E ali eu pude conhecer, já conhecia, né? Pastor Jairo. Mas primeiro que eu conheci foi a Jane. E o Paulinho tinha cabelo naquela época. Desculpa aí, Paulinho. Então, meus amados, essa igreja, eu, particularmente, eu tenho um amor tão grande por essa igreja, porque eu comentava com a Sônia, né? Nós saímos aí para ver um lado nosso, e nossos filhos continuaram aqui. Na verdade, eles deram uma de fujão também. Aí eu conversando com o Jairo, falei com ele da necessidade que tinha de eu ver meus filhos tomando um trabalho da igreja. Porque um profeta, né? Ele só pode falar alguma coisa fora se ele já fez o trabalho na sua casa. Não adianta nada um profeta que fala aí fora e sua família, né? Está sem cuidados. E eu me senti assim, porque aqui muitos sabem, e meu coração está mais feliz ainda por ver um trabalho desse. Casa de recuperação, né, Dani? Eu não gosto nada disso. Então, meus queridos, uma igreja que serve é a Igreja Batista Central de Santa Amaro. Que nesses quase 17 anos que eu conheço essa igreja, eu pude ver muitas transformações, inclusive no próprio pastor Jairo. Eu não tive dificuldade nenhuma de pedir perdão a ele, quando eu me rebelei contra ele. Uma igreja que serve, perdoa, e isso é muito importante. Eu louvo a Deus por a vida para essa igreja. Amém. Em fevereiro eu fiz a cirurgia, todo mundo sabe, né? Tirei um carocinho da garganta. Só glória a Deus. E os irmãos me abençoaram com essa prótese agora que eu estou em período de experiência. E graças a Deus, eu estou aqui trabalhando naquilo que eu mais gosto, e Deus sabe disso. É trabalhar nessa área de recuperação de vidas. E cada vez mais, eu sinto que esta igreja, ela vai traçar uma história nova nos próximos 50 anos. E essa juventude, essas novas gerações, nós podemos ver aqui em cima, de crianças, poderão contar uma nova história. Uma história de muito amor. Amor pelas vidas. Amor pelas pessoas que realmente o mundo diz não, mas Deus diz sim. Eu agradeço a Deus pela Igreja Batista Central em Santo Amaro. Amém, amém. Amados, uma igreja que serve, ela tem pessoas como a Loreta, que fica ali na porta,
abraçando, dando carinho, fazendo a recepção. Uma igreja que serve tem pessoas como a Cris e o Celso, que abraçam os adolescentes, se dedicam a isso. Uma igreja que serve tem pessoas como o pastor Aldir, que está à frente do coral, abençoando nós com músicas, né, de louvores ao Senhor. Uma igreja que serve tem pessoas que ficam ali em cima, dando o melhor para que nós possamos ter imagens para louvor e a graça do Senhor. Uma igreja que serve tem pessoas como Eliné, que ficam à frente, né, do trabalho com casais, mostrando quão importante a família para Deus. Mas uma igreja que serve vai muito além disso. Infelizmente, quando nós olhamos a realidade das maiorias das igrejas, nós podemos ver que pelo menos, em alguns casos, ou talvez até mais que isso, 50% da igreja ainda não está servindo a obra em alguma área da igreja, seja qual área for. 50% no mínimo de algumas igrejas estão simplesmente sentadas, sendo que nós, como nós falamos, a igreja somos todos nós. A igreja é um corpo, e um corpo funciona num todo. Deixe sua Bíblia aberta no livro de Efésios 4. Efésios 4. Daqui a pouco nós vamos ler. Efésios 4. A carta de Paulo aos Efésios, trata-se de uma das 7 igrejas a quem Jesus endereçou suas cartas no livro de Apocalipse 2 e 3. Fazendo um pequeno resumo da carta de Efésios. Essa carta foi escrita quando Paulo estava preso em Roma. E nessa mesma ocasião ele escreveu, além de Efésios, ele escreveu Filipenses, Colossenses e Filemão. Podemos dizer que a carta de Efésios tinha 3 propósitos principais, vamos chamar assim. O primeiro propósito era formar um corpo, formar uma igreja, para expressar a plenitude de Deus aqui na terra. O segundo propósito, fazer isso unindo pessoas. Corpo age junto. Esse era o segundo propósito da carta de Efésios. Fazer isso unindo pessoas. E o terceiro propósito era equipar, habilitar e amadurecer o seu povo. Efésios revela o processo pelo qual Deus está trazendo a igreja para o seu objetivo destinado em Cristo. Quando nós estamos lendo, quando nós abrimos o livro de Efésios, nós podemos dizer que o livro de Efésios, a carta de Efésios, é dividida, podemos chamar assim, em 2 partes. A primeira parte, ele fala sobre a posição do crente perante Deus e a graça recebida. Ou seja, ele começa a dizer quem são o povo de Deus, quem é a igreja, quem é esse corpo. Quando você vê lá no capítulo 1, versículo 4, a carta fala que ele nos escolheu antes da criação do mundo. Fazendo um pequeno resumo antes de nós chegarmos ao nosso texto. No versículo 5, ele fala novamente sobre nós, que ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos. Aí Paulo continua escrevendo no versículo 13, que nós fomos selados pelo Espírito Santo. No capítulo 2, no versículo 19, ele fala que nós somos santos e membros da família de Deus. No versículo 22, que nós somos morada de Deus por seu Espírito. Capítulo 3, que nós somos co-herdeiros com Israel. Ou seja, tudo aquilo que foi prometido para Israel, nós somos co-herdeiros, nós também temos direito daquilo que foi prometido. E membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa de Cristo Jesus. No versículo 12, ele fala, por Cristo, nós temos livre acesso a Deus, pela fé que temos nele. Não precisamos mais de nenhum tipo de intermediador. Por Cristo, nós temos livre acesso a Deus. Já no capítulo 4 a 6, que é a segunda parte da carta de Efésios, ele aborda aspectos mais práticos do plano de Deus para a vida do cristão.
Quais as nossas responsabilidades para a propagação do reino? Você viu, até o capítulo 3 ele fala sobre a igreja, que nós somos escolhidos, nós somos morada de Deus, nós somos selados pelo Espírito Santo. A partir do 4, ele agora começa a falar sobre os planos práticos de Deus para esse corpo, para essa igreja, para esse povo que foi escolhido antes da fundação do mundo. Ele começa o capítulo 4 da seguinte forma: como prisioneiro no Senhor, isso Paulo preso em Roma, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Querido, quando a Bíblia nos fala ali nos primeiros capítulos de Efésios que nós somos selados pelo Espírito Santo, nós fomos escolhidos, nós fomos predestinados para sermos seus filhos, ele quer dizer que você tem uma grande responsabilidade de servir na obra do Senhor. E ele fala, e Paulo começa dessa maneira: rogo-lhes que vivam de maneira digna a vocação que receberam. Paulo está dizendo que devemos agir como uma vida cheia do Espírito Santo. Aí nos primeiros versículos do capítulo 4, ele fala em alguns temas, da forma que nós devemos agir. E ele começa usando a palavra humildade. Humildade. Essa palavra, irmãos, algumas pessoas ainda não colocam o significado, vamos dizer assim, prático do que a Bíblia quer falar sobre humildade. Alguns acham que humildade é simplesmente se colocar como coitadinho. Ou acham, ou querem comparar, falar que são humildes, comparando ao outro. Olha, isso aqui eu não faço. Essa arrogância, estou livre. Certa vez eu ouvi uma frase que eu gostei muito. Peço perdão por não citar o nome do autor, né, dessa frase, mas era Mahaney, eu não lembro muito bem. Ele disse o seguinte: humilde é se avaliar honestamente à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Humilde é se avaliar honestamente à luz da santidade de Deus e de nossa pecaminosidade. Humildade é você se comparar aos atos de Cristo, não ao dos outros. Todos nós pecamos. Todos nós estamos separados da glória de Deus. Então, humildade é você comparar as suas atitudes como um povo eleito de Deus em relação às atitudes de Deus. Isso é humildade. Nós devemos ser pacientes e nós devemos viver em unidade. Essas são responsabilidades que cada crente deve buscar com seriedade. Vamos ler agora Efésios 4:11. Eu pedi para o irmão também colocar lá para a gente no retro, porque eu gostaria que os irmãos também me ajudassem em algumas partes aqui. Olha, ele começa assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Irmão, a Igreja Batista Central de Santo Amaro, vamos dar um parado aqui, a fim de preparar os santos. É uma igreja que a gente pode dizer que é uma igreja abençoada. É uma igreja que Deus tem levantado mestres, pastores, evangelistas, professores, aí podemos enquadrar na classe de mestres, né, como o pastor Jairo, pastor Valdir, pastor Irto, outros pastores que servem aqui na igreja, professores dedicados como a irmã Ilma, como a irmã Aliné, novamente eu posso citar a Cris e o Celso, e outros pastores de escola bíblica dominical. São pessoas que Deus tem levantado para servir a Igreja Batista, para servir a Deus aqui, para preparar quem? Para preparar os santos. Mas preparar para quê? Vamos continuar? Para a obra do ministério. Eles preparam a igreja para quê? Para a obra do ministério. Querido, a responsabilidade de servir não é só
dos nossos mestres, pastores, evangelistas. A Bíblia deixa muito claro aqui no livro de Efésios que a responsabilidade de servir é dos santos. Vamos ler novamente? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. São os santos que devem fazer a obra do ministério, juntamente com eles. Mas eles na responsabilidade que Deus tem levantado, que é preparar a todos nós para servir com os adolescentes, para servir na cozinha, para servir saindo às ruas, para ajudar pessoas que precisam. Esta é a obra do ministério. E é a responsabilidade de cada um de nós. Dele todo o corpo, ajustado e unido, versículo 16, dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa de servir no ministério. Não é apenas dos pastores, não é apenas dos professores, do tesoureiro. É de cada um de nós. Em um corpo, os membros não exercem a mesma função. A cabeça, o braço, cada um tem uma função diferente. Assim é o corpo de Cristo. Cada um é responsável pela função que Deus colocar, pelo dom que Deus colocar na sua vida. Aí eu pergunto para você, você tem servido a Deus? Você tem servido a Deus nesse corpo, nessa igreja? Ah, mas eu não tenho dom, eu não sei ensinar, eu não sei falar, eu não sei cantar. Querido, servir a Deus vai muito além disso, muito além. E é isso que eu quero começar também a mostrar para vocês. Dons que Deus dá não são apenas aquilo que foi falado aqui de cantar, de sair para evangelizar. É muito mais amplo. O corpo humano tem diversas partes, inúmeras partes. E cada um tem sua função. Acredite, você que está sentado que às vezes aqui e que às vezes não faz parte de nenhuma equipe, nenhum ministério, você também tem uma forma de servir a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 12, 4, 8. Vamos ver o que a Bíblia nos fala lá. E aqui vamos começar a falar um pouquinho sobre dons, a forma que você pode servir a Deus. Romanos 12, 4 a 8. Versículo 4, ele começa assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. O versículo 5. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se é o dom de profetizar, aqui é o primeiro dom que o livro de Romanos nos fala, e eu gostaria de novamente abrir um parênteses aqui sobre a questão de profetizar. Irmãos, isso aqui é uma coisa que me preocupa muito, e que nós temos que tentar interpretar à luz da palavra de Deus. Infelizmente, nós vivemos num mundo que as pessoas, eu costumo chamar não de profecia, mas de profetadas, tentam, de uma certa forma, conduzir ou iludir algumas pessoas da seguinte forma, profetizando sobre o seu medo ou sobre a sua ganância. Isso não é profetizar. O dom de profecia ou de profetizar existe, é bíblico, mas todo dom de profecia que eu conheço, quando foi falado, o que ele diz? O que a palavra de Deus nos ensina? Que foi profetizado de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito, sim, que nós possamos estar numa reunião, ou numa escola bíblica, ou no culto nos lares, e alguém, olha, Deus tocou no meu coração para ler para vocês o versículo tal. Palavra de Deus, isso é profetizar. Na Bíblia, quando não se trata em profecia em relação à palavra de Deus, eu só conheço um caso.
do tempo que eu leio a Bíblia, que está lá em Atos 21, que é Ágapo, mas o profeta Ágapo, que juntamente com Paulo, ele profetizou da seguinte forma: ele pegou a cinta de Paulo, amarrou os pés, amarrou as mãos e falou: olha, Paulo, você vai ser preso. Está lá em Atos 21. Mas daqueles que não gostam muito desse dom de profecia, pode até falar assim: mas também até eu ia profetizar que Paulo ia ser preso. É uma coisa óbvia, né? Bem, mas a Bíblia relata que foi uma profecia. Então, queridos, quando alguém falar profetizar para você, veja se está à luz da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina também que nós devemos usar na proporção da sua fé. E ele continua: se o dom é servir, que sirva. Se é ensinar, queridos, ensine. Professores, nós que estamos sempre aqui trazendo a palavra do Senhor, é uma responsabilidade muito grande de ensinar. Muito cuidado, se preparem, estudem, tenham uma vida realmente dedicada a Deus. Peça a orientação do Espírito Santo para aquilo que você vai ministrar. Você pode estar ajudando pessoas, mas pode também estar afundando pessoas. Se você estiver aqui, ou numa sala, ou evangelizando, se você não estiver debaixo da proteção de Deus, debaixo do Espírito Santo, você pode ser não uma bênção, mas uma maldição na vida de alguém. Se é dar ânimo, que o faça. Querido, isso aqui é um dos dons que eu posso dizer espetacular, que não é fácil. Se é dar ânimo, que assim o faça. Quem nunca teve assim cabisbaixo, triste, assim com aquele coração apertado, e chega alguém para você e fala assim: olha, cara, Deus é contigo, eu vim aqui para te dar um abraço, você é uma pessoa maravilhosa, não fique triste. É difícil. Normalmente a gente acha pessoas que quando a gente está triste costuma fazer assim, né? Dar aquele empurrãozinho logo para o poço. Queridos, seus mestres, seus pastores, seus irmãos precisam, mas é um dom. Nem todos conseguem chegar para alguém e animar, encorajar essa pessoa. Mas tenham certeza que qualquer pastor aqui na igreja, no dia que estiver cabisbaixo, porque também são seres humanos, se você tem esse dom, chegue para ele, o anime, ele vai gostar. Não é porque ele é pastor que ele tem que ficar todo o tempo animado, ou que ele mesmo tem esse dom de animar. Ele precisa também do seu carinho. Agora, se é contribuir, que contribua generosamente. Eu ouvi um caso uma vez de não é o caso aqui não, viu, pastor Valdir? De um regente de coral que não contribuía, simplesmente não dava dízimo, não dava oferta, e é um dom, está escrito. Mas sabe o que ele falou? Não, é um dom. O meu dom é reger o coral, então eu estou contribuindo regendo o coral. Eu falei assim: mas vem cá, e o dom de evangelizar é só para quem tem dom? Todo mundo tem dom de evangelizar? Não. Nem todos têm a mesma facilidade de ir evangelizar, mas é uma obrigação de todos. Contribuir é um dom. Mas eu não tenho esse dom, então não vou contribuir. Não, aí você está pecando. Você tem que contribuir, mas eu vou lhe explicar o que é esse dom. Existe um caso também de um rapaz que ele chegava para o pastor e falava: olha, pastor, o que está precisando? Está precisando de dinheiro para isso, para aquilo? Olha, me avise, eu quero contribuir, eu quero ajudar. Isso é o dom. E sabe qual era o trabalho dele? Ele é coveiro. E esse homem foi prosperando, foi crescendo, sempre com essa vontade. Olha, pastor, se tiver alguma coisa, eu quero contribuir, eu quero ajudar. Queridos, esse irmão prosperou tanto, que ele chegou a se aposentar com um salário muito bom. E durante a sua aposentadoria, ele conseguiu um trabalho à parte, de 1 ano e meio, fazendo consultoria numa empresa. E ele ganhava por meio de consultoria 35 mil reais. Desses 35 mil reais, ele não pegava para ele nada. Ele contribuía na igreja, nas obras missionárias. Ele ajudava pessoas que precisavam. Isso é dom. É dom. Se esse é seu dom, contribua com generosidade. Se esse não é seu dom,
contribua naquilo que Deus nos ensina. Porque o que nós temos, querido, não é nosso. Eu costumo dizer que nós não damos 10%. Nós devolvemos, Deus que nos dá 90%, nós devolvemos 10% daquilo que Deus nos dá, porque tudo que temos é de Deus. Se exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ninguém deve ter atos de misericórdia por pena, mas por alegria. Não por obrigação, mas a Bíblia nos fala que nós devemos fazer por alegria. Após apresentarmos os dons descritos no livro de Paulo Romano, você pode se achar que está livre do serviço dos santos. Espera aí, eu não me enquadrei em nenhum desses dons. Deus, estou fazendo aqui meu papel, estou sentado, estou livre, então estou livre. Será que você está livre mesmo? Você acha que não tem nenhum dom para que possa contribuir para com o corpo, para que você possa servir como igreja? Vamos lá em Êxodo 35, de 30 a 35. Êxodo 35, de 30 a 35. Vamos ver o que Deus fala lá. Vamos ver se tem outros dons, ou se os dons são limitados. Eu acredito que não. Os dons não são limitados. E vamos estudar sobre isso. Êxodo 35, de 30 ao 35. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ru, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, ou seja, deu o dom, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos de ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira, para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu a capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesão, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Amado, servir, uma igreja que serve vai muito além desses dons que nós descrevemos em Romanos. Deus deu aqui a ele o dom de projetista, de artesão. E da mesma forma que em Êxodo ele deu esse dom, ele dá inúmeros dons diferentes aqui na igreja, à medida que é necessária para servir a Deus. Eu tenho certeza que aqui nós temos encanadores, pintores, pedreiros, arquitetos e tantas outras profissões. E eu pergunto, você está colocando esse dom, porque é um dom, a serviço de Deus? Você tem sido, com o seu dom, uma igreja que serve? Aqui na igreja, pelo menos eu lembro, que existem inúmeros ministérios. E eu tenho certeza que em cada ministério, o dom que Deus lhe deu, aquela alegria que você tem de trabalhar em certa área, nós temos ministério para você. Num corpo, se nós arrancarmos um dedo, o restante do corpo continua funcionando, continua servindo para o seu propósito. O dedo morre, não vai conseguir fazer mais nada sem esse corpo. Se você tem um dom de pintar, tem servido a Deus quando nós temos trabalho, mutirão de pintura. Olha, pastor, se tiver alguma parede, estou vendo a parede suja, eu gostaria de pintar. Se você tem um dom de cozinhar, irmãs, que almoço maravilhoso, posso ajudar também na cozinha? Pastor, o senhor está indo para o evangelismo, olha, me chame. Pastor, estou vendo que estou precisando trocar alguma coisa do som, eu quero contribuir. Pastor, eu gostaria de assumir uma classe dominical. Eu acho que eu tenho esse dom
de liderança e de ensinar. Sirva. Irmãos, acho que eu tenho o dom de ficar ali na porta, recebendo, abraçando as pessoas que adentram esse lugar. Eu quero servir a Deus. Aonde você tem servido? Lembre-se, olha a responsabilidade que a carta de Efésios nos fala, que nós somos povo escolhido de Deus. Nós somos selados pelo Espírito Santo. E Paulo começa: hajam da maneira que Deus lhe propôs. Que em 2015, querido, que você não fique simplesmente aí no banco. Você pode servir a Deus, seja qual o dom que Deus colocou na sua vida, como artesão, como projetista, bordadores, pedreiro, pintor, cozinheiro, eletricista, ou qualquer outro que nós não falamos aqui, mas tenha certeza que como corpo de Cristo, você também pode servir a Deus. Novamente o versículo 16, ele nos fala essa responsabilidade. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte. Você também deve servir ao Senhor. Não importa se você acha que é um dom, esse dom aqui é meio insignificante. Não, querido. Deus levanta pessoas para agir de diversas maneiras, porque o importante para Deus é uma igreja que serve. Que em 2015 a Ibixa possa continuar sendo essa igreja que serve. Mas para Deus, irmãos, humildade, lembra? É comparar-se a Deus, não aos humanos. E para Deus, pela nossa pecaminosidade, nós temos muito ainda a melhorar. Muito a melhorar. A Bíblia nos fala que nós somos salvos pela graça mediante a nossa fé. Você sabe o que é graça? Graça é um favor de Deus para nós, um favor imerecido, ou seja, que nós não merecemos, mas que Deus deu para cada um de nós, salvos em Cristo Jesus. O que você tem feito para agradecer por esse presente? Graça é um presente dado para nós. Você tem servido a Deus aqui na igreja? Em 2015, esse seja o seu desafio. Seja uma igreja que sirva. Amém? Vamos orar. Pai, que a começar em mim, Senhor Jesus, eu sei que sou falho e que preciso, Senhor, do Teu amor, da Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela Tua graça derramada sobre a Igreja Batista Central de Santo Amaro, Senhor. Obrigado porque tantos os ministérios têm atuado, têm Te servido, Senhor. Mas, Senhor, toca nos corações que ainda é pouco. Por mais que a gente seja uma igreja que sirva, que se dedica, Senhor, mas comparado àquilo que o Senhor quer para cada um de nós, que o Senhor designou a cada um de nós, ainda é pouco. Por isso, Pai querido, que fique no coração de cada um esse desejo, Senhor, que preciso ainda Te servir muito mais. Pai querido, que aqueles que ainda não estão colocados em nenhum ministério, aqueles que ainda não estão se dedicando o dom que recebeu, Senhor, na Tua obra, que possa se sentir incomodado, Senhor, que o Seu Espírito Santo possa perturbá-lo na seguinte forma, Senhor: olha, você tem que servir, você está guardando o seu dom só para você, você tem que servir a obra, você tem que servir nesse local. Pai querido, tantas pessoas precisam da nossa misericórdia, do nosso amor. Tantas pessoas estão indo para o inferno, Senhor Jesus, e muitas das vezes estamos acomodados, como igreja aqui entre quatro paredes. Ó Pai querido, nos ensina a ser uma igreja que serve, uma igreja que Te louva, que Te glorifica. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Obrigado porque nós fomos selados pelo Teu Espírito Santo e podemos ser chamados de Teus filhos. Obrigado, Pai. Abençoa, Senhor, essa igreja. Ser com a necessidade, Pai querido, de cada um. Supre, Senhor. E obrigado, Senhor, porque tudo o que acontece com a gente é para a glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos.
Amém. Eu gostaria ainda, antes de terminar, cantar um hino, que é um corinho que eu gosto bastante. Pastor, você me presta o microfone. Acho que é melhor cantar com isso aí. Som. Pode aumentar mais um pouquinho. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, de tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, o poder do os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, o poder do amor, planando na amplidão do Espírito de Deus, o poder do amor. Amém. Pastor Jair. Amém, igreja? Amém.
se nós fôssemos efetivamente dar oportunidade a cada uma das pessoas que de alguma forma serviram nessa igreja, o Marcos não ia ter chance de pregar, né? Temos a minha irmã junto com as outras artesãs que conduziram aí o trabalho do Ministério Mãos que Criam, um trabalho que foi focado não só na questão da comunhão, mas também do evangelismo. E na última aula, mãe e filha que não eram crentes estavam participando do trabalho. Elas pediram oração, pediram que a igreja estivesse intercedendo por suas vidas, por familiares doentes. E aí a gente vai observando. Temos a Tânia e o Sérgio, que são amigos da Marie. O Sérgio passou por um susto na saúde, mas está aí com a gente. A igreja orou por vocês. E cada um de nós que de alguma forma direta ou indireta se envolveu no trabalho da igreja, essa palavra hoje foi uma palavra de incentivo a você. O nosso ano eclesiástico ele vira em março, então até março a gente ainda vai trabalhar, mas nós queremos em março promover uma grande feira de ministérios. O que é isso? A gente quer mostrar possibilidades de servir dentro da igreja, e nós temos um leque muito amplo. O pastor Valdir começou com 2 trabalhos pontuais, aula de inglês e aula de português, que nós vamos oferecer para estrangeiros. A gente que está aqui no dia a dia de Santo Amaro, tem muito estrangeiro andando por aqui, e a gente quer ensiná-los a falar português. E o livro texto a gente já tem. E eu estou até pensando em procurar um material que a Lígia uma vez já trabalhou, evangelização através da Bíblia, né, Lígia? Do pastor Gilberto. Vamos procurar esse material. Então nós temos aí um leque enorme de possibilidades para você servir a Deus em primeiro lugar, e aqui nas fileiras da nossa igreja. Amém? Que o Senhor abençoe e guarde.